A paz do Senhor a todo o corpo de Cristo. O meu nome é Paulo e estamos dando início a mais uma aula esta manhã. Estamos estudando avivamento, uma necessidade nos dias atuais. E a lição de hoje, 2 de agosto de 2020, o tema da nossa lição: Zorobabel recomeça a construção do templo. Oremos ao Senhor antes de dar início à aula. Soberano, amantíssimo Deus, nesse momento, meu Pai, estamos diante de Ti, meu Senhor, e queremos Te agradecer, Pai querido, por essa oportunidade a qual Tu tem nos concedido de sermos, Senhor, o Teu veículo nesta manhã. Pai querido, faz esta palavra prosperar, que ela possa alcançar aquele, Senhor, que de certa forma não pode vir à Tua casa, que ela possa, Senhor, alcançar aquele que está no leito de enfermidade, e que Tu possas, Pai querido, verdadeiramente levantar o que está abatido. Senhor, traze-os de volta para a Tua casa, desperta-os, Pai querido, é o que Te pedimos, e agradecidos estamos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Na lição de número 5, nós estaremos estudando Zorobabel recomeça a construção do templo. O texto áureo está no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 10 e o 18. Diz assim a palavra do Senhor: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2, livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículos 1 e 12, livro do profeta Zacarias, capítulo 4, dos versículos 6 ao 10. Leiamos a palavra do Senhor. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, eu te aconselho que a abra e que possa meditar junto conosco esta manhã. Diz assim a palavra: E Ageu profeta e Zacarias filho de Ido profeta profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles todos os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu capítulo 1, diz assim: No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Zacarias capítulo 4, do 6 ao 10. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça e graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas,
pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Na lição em apreço, que nos foi convidada a ministrar nesta manhã, ela vai falar do seguinte: o povo conclamado a voltar do cativeiro, depois de terem passado 70 anos em Babilônia, e agora a Bíblia diz que um novo império, a própria história da humanidade diz que um novo império, ele se assenhora da terra, e inclusive de Babilônia, e esse império é o da Média e da Pérsia, e era costume entre os persas fazer com que cada povo voltasse à sua pátria, cultuasse o seu Deus, e através disso esses cidadãos simplesmente iriam pagar tributos. Então o que acontece? Ciro determina que todas as nações da terra voltem à sua pátria e cultuem aos seus deuses. Quando chega concernente a Jerusalém, concernente a Judá, Deus, ele não é tipificado por imagem de ninguém. Deus, ele não pode ser aquilatado. A Bíblia diz que Deus é espírito. E o que faz Ciro? Ciro, a Bíblia diz que ele entra lá no templo de Marduk, ele pega os vasos da casa do Senhor, entrega para Sesbazar e chama Josué também, que era um sacerdote, e ambos são convidados a voltarem a Judá e ali estabelecerem a casa do Senhor, o templo do Senhor, e que verdadeiramente voltassem a cultuar o Senhor. E daí eles vão conclamar o povo, e quase 50 mil pessoas se dispõem a voltar com Zorobabel e Josué para edificarem a casa do Senhor. A viagem vai levar 4 meses. Quando chega no 7º mês, eles estabelecem o altar, comemoram as festas do Senhor, e ali há uma glória tamanha. Só que após isso há uma fofoca na terra, uma contenda na terra, porque havia ali os samaritanos, e os samaritanos não se davam com os judeus, e ao verem esse povo voltar à sua pátria, certamente os samaritanos pensaram: esses camaradas vão edificar a cidade, e ao edificar a cidade, esses camaradas vão nos trazer prejuízo. Então começou primeiro eles se oferecendo para ajudarem na construção do templo, o que foi rejeitado, e não satisfeitos com isso, fizeram o quê? Tão somente escreveram uma carta ao rei da Pérsia, dizendo que o seguinte, que os judeus eram um povo rebelde, era um povo que gostava de guerra, e era um povo que tão somente ao edificar a cidade, ao edificar o templo, não iam querer pagar impostos à Pérsia, e isso vai fazer com que Cambises I assine um decreto impedindo que a casa do Senhor fosse construída, e isso vai trazer um problema, vai trazer um desânimo, porque o povo abandonou a obra do Senhor, foi cada um cuidar das suas casas, e a obra de Deus, ela vai ficar abandonada por cerca de 15 a 16 anos. Imaginem vocês a casa do Senhor abandonada num período de 16 anos. Isso certamente trouxe um desgosto tamanho ao Senhor, porque o Senhor houvera profetizado através de Jeremias que o povo iria passar 70 anos na terra e que haveria de voltar, e o culto ao Senhor seria estabelecido novamente. Por 16 anos a obra do Senhor fica parada. Restauraram o altar, implementaram os alicerces, e a obra agora fica parada. O que fazer? A Bíblia diz que Deus, ele move 2 profetas. Primeiro Ageu.
Ageu é direcionada a Judá, chega diretamente a Zorobabel e a Josué. Ele chega 2 meses antes de Zacarias, e ele já começa profetizando: não temas, não tenha medo, você vai acabar essa obra. E Zorobabel recebe aquela profecia, e ao receber aquela profecia, a Bíblia diz que ele vai ser tomado de um ânimo, até porque Ageu, ele tem as visões noturnas concernente ao seu servo, e Ageu vai dizer para Zorobabel e para Josué: olha, eu vejo um castiçal com canos, aonde fluem óleo, e de cada lado uma morteira, de cada lado uma oliveira, e essas oliveiras na realidade são vocês que haverão de concluir a construção do templo. Por 2 meses, esses profetas começam a falar. Zacarias também vem 2 meses depois. Zacarias, segundo os historiadores, Ageu, ele deve ter conhecido o templo antigo, ele deve ter sido levado para o cativeiro com aproximadamente 13 anos de idade, e segundo os historiadores, Ageu diz o seguinte: não te assustes, porque a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. O templo que hoje você está vendo num formato menor, a glória do Senhor há de enchê-lo de tal maneira que será maior do que o templo de Salomão. E isso é colocado ali uma injeção de ânimo no povo, uma injeção de ânimo no governante, uma injeção de ânimo no sumo sacerdote, porque todos houveram negligenciado o principal, que era a obra do Senhor, a casa do Senhor. Quando Ageu chega em Judá, o que ele vai se deparar? Cada crente com uma casa mais bonita do que a outra, cada crente com uma casa mais pomposa do que a outra, e Deus vai ficar triste porque a sua casa estava abandonada. Querido, querida, eu te digo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, essa pandemia está aí. Nós temos visto, o mundo tem sofrido, mas nós somos servos de Deus. Nós temos fé naquele que tudo pode. E se você clamar ao Senhor dentro de um protocolo de segurança, você que não está no grupo de risco, você que é jovem e que por algum motivo abandonou a casa do Senhor, querido, eu te convido a retornar, a buscar a presença do Pai, a edificar o templo, a edificar a casa do Senhor, e as demais coisas na tua vida o Senhor há de acrescentar. Zorobabel, ele simplesmente ele quis levar as coisas de Deus com inteligência humana. Zorobabel, ele certamente achou que estratégias poderia resolver os problemas, só que Zacarias, ele vem 2 meses depois, e ele vai dizer para Zorobabel: nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zorobabel vai receber aquela palavra. A Bíblia diz que ele vai dar ordem ao povo, juntamente com Josué, tá certo? Ele vai dar ordem ao povo, e o povo agora vai ser tomado por essa mensagem profética de ânimo, de encorajamento, e esse povo agora, ele vai verdadeiramente militar na obra do Senhor. É disso que nós precisamos, verdadeiramente ter a nossa força espiritual revigorada em Cristo Jesus. Não adianta eu desanimar, não adianta eu abandonar a casa do Senhor. Querido, querida, eu e você, se o Senhor não vier, nós vamos morrer do mesmo jeito. Que pelo menos venhamos a fazê-lo fazendo a obra do Senhor.
Amém? Então nós precisamos ter esse discernimento, e os profetas, eles vão primeiro ao líder político, em segundo ao líder religioso, e em terceiro eles vão ao povo. Todos receberam a palavra de Deus. Para o povo, Deus falou o seguinte: de que adianta você plantar e colher pouco? De que adianta você trabalhar de domingo a domingo e o salário não dá para você pagar suas contas? De que adianta você fazer muito serão e não vai te resolver o problema? Querido, querida, o que Deus falou para aquele povo: sobe ao monte, traz cedro do Líbano, edifica a minha casa e dela eu me gloriarei. Deus manda te dizer desta manhã, na tua vida, talvez você tenha trabalhado demais, talvez você não tenha tempo para a tua família, talvez você não tenha tempo para a família de Deus. Querido, querida, o Senhor manda edificar esta manhã. Sobe ao monte espiritual, traz cedro do Líbano, edifica a casa do Senhor e dela o Senhor se alegrará. E o Senhor se alegrando, você vai plantar pouco e vai colher muito, vai trabalhar o suficiente e o teu dinheiro vai dar. Amém? Então receba nesta manhã esta palavra de exortação. No tópico 2 da nossa lição é o ministério de profeta à luz da Bíblia. Vejam bem, eu preciso que você preste bastante atenção, até para que não ficar cometendo equívocos aí fora. No Antigo Testamento de Moisés a João Batista, o camarada, quando era chamado para ser profeta, isso era um ministério, não era ele que escolhia, não, era Deus que o chamava. E no momento em que Deus o chamava, esse homem, quer quisesse, quer não, ele estava à disposição de Deus. Se nós formos para dentro da Bíblia, nós vamos ver que Jeremias, ele questionava ao Senhor: Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu sou uma criança. Jeremias estava querendo dizer para o Senhor: olha, eu não quero o cargo de profeta. Só que quando Deus chamava, esse homem não tinha escolha, ele tinha que fazer o que quisesse, quer não, à vontade de Deus. O profeta aí, quando ele recebia uma mensagem, no termo hebraico, aquilo significava massa, aquilo era um peso que estava nas costas do profeta, e enquanto ele não entregasse a mensagem divina, aquilo ficava o incomodando. Muitos foram cerrados ao meio, muitos foram para o chicote, muitos apanharam, muitos foram martirizados, mas não competia ao homem que era chamado. Tanto é que o escritor aos Hebreus, ele diz assim: ninguém toma para si esta honra, a não ser o camarada que é chamado por Deus. No Antigo Testamento, o cara acabava de profetizar e continuava profeta. No Antigo Testamento, o camarada recebia de Deus e entregava para o povo. Deus se utilizava do profeta, querendo o profeta ou não, ele tinha que fazer o que Deus determinava. E é para isso que nós estamos aqui. Tem uma passagem aqui na revista, em 1º livro dos Reis, capítulo 14, dos versículos 4 ao 7. Eu vou te trazer um profeta que ele não era literário. A Bíblia diz que esse profeta estava velho, lá nas tribos do norte. Esse profeta estava cego. A Bíblia diz que esse homem estava na sua casa e estava acontecendo um problema lá com o filho de Jeroboão. E Jeroboão chega para sua esposa, manda que ela se vestisse de plebeia, que fosse à casa daquele profeta, para saber o que ia acontecer com aquela criança, porque os profetas no Antigo Testamento, eles respondiam também questões pessoais do povo.
E aquela mulher que estava no palácio, no vestido de seda, agora ela se veste de mendiga, ela bota o filho no colo e ela se direciona à casa do profeta Aías. Só que antes dessa mulher chegar, a Bíblia diz que Deus chegou à casa de Aías. E a Bíblia diz que Deus vai dizer para Aías: olha, vem a mulher de Jeroboão aí, ela vem vestida de plebeia e ela quer te enganar. Faz o seguinte, quando ela chegar aí, você vai dizer para ela assim, assim, assim e assim. E Aías está na sua casa, está cego, e aquela mulher vem com a criança no colo. Quando ela coloca os pés na porta, Aías, mesmo sem enxergar, ele vai dizer: mulher de Jeroboão, o que vieste fazer aqui? Quem te mandou, minha filha, botar uma roupa de plebeia para vir a mim? E aquela senhora, certamente envergonhada, ela quis saber sobre o seu filho, e Aías falou: Deus manda te dizer que sucederá dessa e daquela maneira, e quando você chegar na porta da tua casa, o teu filho vai morrer. E a Bíblia diz que não teve outro jeito. Quando chega no versículo 17, a Bíblia diz que quando ela chegou na casa do seu marido, na porta da casa, o filho morreu em seus braços. Os profetas no Antigo Testamento, eles recebiam diretamente de Deus e entregavam para o povo. Um profeta no Antigo Testamento, ele tinha que passar ensinamentos que certamente os sacerdotes negligenciaram. E esse profeta, ele tinha que suprimir essas coisas. Esse profeta, ele era usado por Deus para falar para o povo a perfeita e agradável vontade do Criador para o povo. No Antigo Testamento, ninguém tomava para si essa honra, a não ser aquele que fosse escolhido por Deus. Nós temos a passagem de Elias, a passagem de Eliseu, nós temos inúmeras passagens na Bíblia que homens foram usados pelo Todo-Poderoso com desenvoltura, operando sinais e maravilhas, inclusive mudando a gravidade, mudando a lei da gravidade. Você já viu machado flutuar e ficar boiando? A Bíblia diz que Eliseu, pelo poder de Deus, o machado, que era uma ferramenta muito importante para a época, a Bíblia diz que Eliseu, alguém perdeu o machado, ele caiu no rio. A Bíblia diz que Eliseu, pelo poder de Deus, faz o machado flutuar. A Bíblia diz que pelo poder de Deus, aqui está citando Elias e Moisés, mas eu cismei essa manhã pelo Espírito do Senhor de falar de Eliseu. A Bíblia diz que na morte de Eliseu, teve um assalto no cemitério, correram e largaram Eliseu na cova. Um daqueles camaradas que ia ser sepultado também, jogaram ele por cima de Eliseu, e ao tocar no profeta de Deus, a Bíblia diz que aquele homem ressuscitou. Isso é ministério. Profetas literários, não literários, homens no Antigo Testamento que verdadeiramente foram usados por Senhor. Mas, irmão Paulo, eu te pergunto esta manhã, e hoje não tem mais profeta? Sim, hoje nós temos o dom de profecia, aos quais o Senhor tem dado à sua igreja para orná-la, embelezada. Só que o cidadão ou cidadã que tem o dom de profecia, ele não é mais profeta, ele é usado, e ao ser usado por Deus nesse mistério, não só o dom de profecia, mas também os oito dons espirituais, além do de profecia, a Bíblia diz que o Senhor nos deu para que a sua igreja fosse ornada, embelezada, edificada no poder de Deus. Querido, querida,
De João Batista em diante, quando no Pentecostes o Espírito Santo é derramado ali no cenáculo, na realidade os dons são distribuídos e agora o camarada ele não é mais profeta, ele tem dons, ele tem charismata, ele tem carisma, ele tem a dádiva de Deus que é colocada por sua vida para ser usada. Acabando de ser usado, eu não sou mais profeta. Quando eu daqui descer, ao término dessa aula, eu não sou mais profeta. Quando o outro subir, é profeta momentaneamente, e ao descer, a mesma coisa. Deus nos usa, e isso quer dizer para mim e para você o seguinte: muitas vidas têm sido arruinadas dentro da igreja. Sabe por quê? Por causa de profetas que estavam tentando adivinhar casamento, negócios, vida particular. O dom de profecia não é para você estar dizendo fulano tem que casar com fulana, Beltrana tem que casar com cicrano. Não, isso aí compete a quem está namorando estudar o que vai ser cônjuge e dali tomar a decisão se vai querer ou não. Nisso aí Deus não interfere. A exigência do Criador é que o crente case com a crente. Amém? Agora, se eu olho para uma moça e aquela moça, ela vai preencher os requisitos para a minha vida, isso cabe a mim, e não ir na casa do profeta, receber consulta e o profeta determinar o que é bom e o que não é para a minha vida. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda geração de crentes, ele vira para Timóteo e diz: não desprezes o dom que há em ti. Paulo, ao virar para Timóteo, ele diz: não tenha isso por qualquer coisa, isso é uma raridade, não é dado a qualquer um, mas só é dado a quem buscar. Eu e você precisamos buscar ao Senhor para que possamos receber do Senhor. O próprio Paulo, virando-se para Timóteo, ele diz: procura com zelo os melhores dons que há em ti, mas principalmente o dom de profecia. Então é uma ordenança do Senhor. A igreja precisa ser ornada pelos dons. A igreja não é como se fosse um clube de festas ou um clube de futebol que precisa de torcida. A igreja precisa de poder de Deus. Os dons espirituais derramados sobre a igreja a tornam poderosa para vencer as hostes malignas. Então nós precisamos buscar os dons de Deus. E Paulo diz: busca com zelo esses dons. Eu e você precisamos, nesses últimos dias, estarmos afinados com o Espírito do Senhor, para que Ele possa derramar sobre a sua igreja essa dádiva maravilhosa que são os seus dons. E nós precisamos buscar, nós precisamos verdadeiramente anelar em Cristo para que possa derramá-los sobre a igreja. A igreja não é poderosa pelo excesso de pulo que venhamos a dar. A igreja não é poderosa pelos muitos rodopios que venhamos a dar. A igreja é poderosa quando ela abunda, ela é exuberante nos dons espirituais, quando ela navega nos rios do Espírito. O Senhor se alegra e certamente há de derramar suas bênçãos sobre cada um de nós. O profeta na dispensação do Novo Testamento, se nós pararmos para observar, nós vemos em Atos capítulo 21, versículos 8 e 9, que Filipe, ele tinha 4 filhas que profetizavam. Filipe era tão dedicado ao Senhor que ele tinha 4 filhas que profetizavam. E a Bíblia diz que eles recebem a visita do profeta
Ágabo, está em Atos capítulo 21, então é uma maravilha. Querido, querida, profeta no Antigo Testamento, chamava-se Nabi ou Naba, quer dizer aquele que fala em nome de outrem. Profeta no Antigo Testamento quer dizer profete ou profeteia, também em grego é aquele que fala em nome de outrem. Profeta é quem é arauto de alguém. Por exemplo, nós temos os chamados profetas de Deus, Isaías, Jeremias, Lamentações. As religiões, elas também têm os seus profetas, que falam em nome de deuses, que não é o verdadeiro Deus de Israel. Agora, a Bíblia diz que quando Deus ele se revela a esse homem, então isso aí é chamado Nabi ou Naba, profete, ou o substantivo grego profeteia. Então, profeta é aquele que não fala por vontade própria, mas fala o que Deus lhe determinou. É por isso que eu te falei e torno a repetir, ao receber o dom de profecia hoje, esse dom não te é dado para estar adivinhando o casamento, para estar adivinhando o negócio. Crente não é adivinho. Crente, ele fala pelo Espírito aquilo que Deus houvera determinado. Tão somente, meu querido, minha querida, ao ser usado pelo Senhor, fale só o que Deus te determinou, não acrescente mais nada. Tão somente seja arauto ou porta-voz daquilo que Deus te determinou, e assim a igreja, ela será glorificada. Eu lembro-me, na minha família, tem um casamento que foi a base de profetada, que isso não é profecia, e depois que o casamento arruinou-se, o rapaz, ele foi a profetisa, inquiri-la, aonde ela estava direcionada, ao profetizar aquilo para o rapaz, porque o seu casamento, infelizmente, veio à ruína, porque eles nem procuraram saber se amavam ou não, eles foram no que a profeta falou. Então eu te digo em nome de Jesus, use o dom de profecia pelo Espírito do Senhor para a edificação da sua igreja. Amém? Aqui você não é adivinho. Se você fosse adivinho, estaria com bola de cristal. Você fala tão somente o que Deus te determinou. Eu e você devemos ser dessa maneira, meu querido, minha querida. Por causa de um montão de fofoca, por causa de um montão de contenda, a Bíblia diz que o que era para ser feito em 4 anos, que era o templo, o que era para ser feito em poucos anos, que era a cidade, o que era para ser feito em poucos dias, que era a reconstrução dos muros. A Bíblia diz, olha só, que para a construção do templo vai perder-se ali, olha só, 16 parado e mais 4 para a construção. 1 ano, os camaradas decidindo o que ia fazer. A Bíblia diz que vai levar aproximadamente 22 anos para que o templo ficasse pronto. A fofoca era tanta, a estratégia era tanta, o inimigo tentando impedir a obra de Deus era tamanha, que depois isso vai ter um período de 58 anos, onde Israel vai ficar desolada, ao ponto de Esdras ter que se levantar e retornar ao seu país para ensinar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que depois de Esdras vai passar-se mais 12 anos até que Neemias volte, e com a guarda real para que possa edificar os muros. Meu querido, minha querida, eu te pergunto esta manhã, até quando a casa do Senhor vai ficar abandonada? Até quando nós vamos viver nos achismos? Até quando nós vamos verdadeiramente ter a obra do Senhor como qualquer coisa? O Senhor tem pressa. Nós temos observado, os sinais estão aí, e o Senhor quer usar a mim
e a ti na sua obra. O Senhor quer levantar a mim e a ti para fazer a sua obra, e o dia é hoje, o dia é agora. Meu querido, minha querida, ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. Quem tem o dom de profecia não é mais profeta, tal qual eram os nossos irmãos no Antigo Testamento. O dom de profecia é uma capacitação do Espírito para que eu e você possamos ser usados pelo Senhor. Então, logo acabe, eu já te falei, é encerrado o profeta e descemos do púlpito como nada. Então, use esses dons com zelo, com esmero, busque-os, o Senhor quer dar. Agora, não queira uma cadeira no púlpito para sentar como se fosse profeta. Outro ministério também, eu te digo com autoridade na palavra de Deus, acabou os 12 ali, não existe mais apóstolos. Tem um bocado de gente aí se intitulando apóstolo. Apóstolo é todo aquele que é enviado com uma mensagem. Acabou os 12 ali e mais Paulo, que entra no lugar de Judas. Nós não temos mais apóstolo no sentido bíblico. Tem muita gente aí se intitulando por profeta, por apóstolo e por várias coisas que a Bíblia não dá base para isso. Então nós precisamos, em nome de Jesus, ter a nossa obediência voltada à santa e gloriosa palavra do Senhor. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento, que eu já te expliquei. No Antigo Testamento, a mensagem era entregue e o cara não tinha vontade própria. No Novo Testamento, a mensagem também me é entregue. Quando eu acabo de entregá-la a quem é de direito, acaba ali o ministério para mim. Deus continua usando? Continua. Aqui nesta igreja a qual estou, terminando um culto há alguns anos, e eu desci todo alegre. Quando cheguei na porta da igreja, Deus tomou alguém no dom de profecia e falou através daquela pessoa: irmão Paulo, Deus está te curando de uma doença grave hoje. E na época eu não estava sentindo nada, eu até questionei espiritualmente o profeta, eu recebi a mensagem, mas o questionei. E passados uns dias, começou a me dar uma canseira nas pernas, e minha esposa falou: meu filho, vai ao hospital, faz uma bateria de exame, porque você já tem uma idade um pouco avançada. E eu fui para o hospital, e chegando ali, fizeram uma abriografia, e nessa abriografia constatou-se que eu estava com tuberculose. Mandaram-me para o centro de tratamento de tuberculoso e ali me retiveram. Para você ver o poder de Deus. Fizeram outra abriografia. Ficaram as duas médicas olhando a abriografia. E chegaram à conclusão que é o seguinte: o senhor teve uma tuberculose com cura espontânea. Não foi tuberculose com cura espontânea. Deus usou o seu servo no Novo Testamento, na época contemporânea, no dom de profecia, para entregar para mim que naquele dia o Senhor estava me curando de uma enfermidade grave. Esse é o Deus que eu e você temos o prazer, a alegria de servir. E o que é melhor, olha só, o povo lá na época do Antigo Testamento estava reclamando. Sabe por que o povo estava reclamando? Porque a glória daquela casa seria menor do que a da primeira. Meu querido, minha querida, a glória maior é hoje. Sabe por quê? Primeiro, nós temos a palavra.
Nada superior à palavra de Deus. Eu e você não precisamos estar em casa de profeta. Tem algum problema? Ora ao Senhor, pega a tua Bíblia, começa a ler e o Espírito Santo começa a te revelar. Eu e você, nós temos a presença do Espírito Santo em nosso meio, e isso é glorioso, porque o Senhor continuamente nos revela, enquanto que os antigos estavam dizendo: esse templo é menor que o de Salomão, esse templo não vai dar certo. Hoje, no Novo Testamento, nós estamos dizendo o seguinte: a glória da segunda casa, ela é maior do que a da primeira, porque nós temos a palavra escrita e temos também a palavra viva, e é com essa palavra que eu quero te agradecer esta manhã, suplicar a você que busque os dons espirituais, porque eles precisam ser ensinados à Igreja de Cristo. Até para quê? Para que ela não venha a errar. Nós precisamos, como obreiros, ensinar a palavra do Senhor, ensinar acerca dos dons, estimular o rebanho a buscar os dons espirituais, e só assim teremos uma igreja que verdadeiramente será poderosa debaixo do poder de Deus. Querido, querida, fique com esta palavra esta manhã. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.